empreendedores estão usando as ferramentas de marketing digital nos dias de hoje? Para te contar isso, eu criei um podcast. É isso, porra. Põe a Joana pra gravar. Igualzinho. Como os empreendedores estão usando as ferramentas de marketing digital para vencer os desafios de empreender no nosso país nos dias de hoje. Para te contar sobre isso, nós escolhemos o caminho mais fácil. Nós criamos um podcast. E por aqui passam empreendedores de diversos segmentos para nos contar como eles começaram a empreender, quais são os desafios da profissão e por que eles fazem o que eles fazem. Então hoje no Cê Vende o Quê? A gente vai receber a Patrícia. A Patrícia Mello é carioca da gema, sagitariana, com orgulho, empreendedora desde 2018. Ela é coach de vida e negócios para mulheres e uma das poucas brasileiras membro da equipe do Tony Robbins. Olha isso. E ela é idealizadora do Lapidarte. Falar essa palavra é sempre difícil, né? Mas o Lapidarte é um projeto incrível e a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele hoje. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Cê Vende o Quê? Muito obrigada, Bianca, pelo convite de estar aqui. Para mim é sempre uma honra poder falar e contribuir para as empreendedoras de uma forma geral. Ai, que ótimo! Eu também gosto, né? A gente acaba se encontrando em muitos eventos, né? Se encontrando aqui na sede do clube, onde a gente está gravando o pod. Eu conheci o seu projeto Lapidarte, mas aí antes da gente chegar nisso, eu queria entender como é que você entrou nesse, sabe, mundinho do empreendedorismo. Por que você partiu para esse lado? O que você fazia antes? O que te levou? Eu costumo dizer que, assim, para mim, mudar nunca foi um problema, né? Claro que a primeira mudança de carreira, né, a primeira decisão grande que você acaba tomando na sua vida, ela tem um peso maior, né? Você precisa se preparar um pouco mais para isso, você precisa se sentir, encontrar maneiras de se sentir confortável e segura para fazer essa primeira decisão. Mas eu mudei de carreira algumas vezes na minha vida. Comecei na história, como historiadora, professora de história, fui até o mestrado. E aí, buscando carreira acadêmica. Poucas pessoas sabem disso, né? Não divulgo muito, né? Mas segui por 6 anos a carreira acadêmica, mais uns 3 anos lecionando, então foram quase 10 anos, né, na área de história. E aí papai sempre dizia, filhinha, você não vai ganhar dinheiro assim, né? Acho melhor você fazer outra coisa e tal. E eu, não, é isso que eu gosto, assim. Eu sempre fui muito motivada por gerar transformação, né? E, para mim, a educação também é uma das grandes formas de a gente gerar transformação nessa sociedade. E aí, só que teve um momento, eu já estava ali casada, né? Assim, recém-casada, e a questão financeira, ela começou a pesar um pouco mais. Eu falei, bom, acho que eu vou dar ouvidos ao meu pai, né, e fui buscar outra coisa. Aí eu comecei a fazer administração logo depois que eu me formei, né, no mestrado, defendi minha dissertação. Fui para administração e pouco tempo depois veio a oportunidade de ingressar na hotelaria, num cargo de confiança, numa das maiores redes hoteleiras que tem aqui, né, não só no Brasil, mas no mundo. Nossa. Fui trabalhar no Sheraton. E ali eu fiquei também por 6 anos. Eu trabalhei em 2 hotéis distintos, né, mas acho que no total também foi mais ou menos isso, 6 anos. E ali eu tinha, assim, muita coisa, né? Eu tinha uma carreira de sucesso, eu fui promovida, eu consegui chegar na área de vendas, que era o departamento mais cobiçado, né, dentro da hotelaria. Mas alguma coisa estava assim, eu não sei. O bichinho estava te incomodando de novo. Eu não sei se é isso, né? Porque eu não conseguia nem me sentir progredindo, apesar de ter convites, né, para participar de outros processos seletivos e crescer na área de vendas. Mas, no fundo, aquilo também não estava alinhado com os meus valores, né? A questão de gerar a transformação voltou a me incomodar. Eu falei, poxa, agora eu tenho dinheiro. Era isso que eu ia falar. Né? Tipo, você saiu de um mercado porque você não ganhava dinheiro e aí você chegou em um mercado e começou a ganhar dinheiro. Isso. E aí outra coisa começou a pegar. E aí era isso, então. Exatamente. Cadê a transformação que eu tô gerando? Cadê a transformação? Porque, assim, eu até, no início, trabalhando na área de vendas, né, trabalhando com os eventos, eu fazia muitos eventos sociais, muitos casamentos. E aquilo, de certa forma, eu falei assim, poxa, eu tô ajudando alguém a realizar seu próprio sonho. E aí, depois, mudou um pouco, assim, a minha área, né? Assim, eu comecei a ter muitos mais clientes corporativos do que pessoas físicas. Então,
eu falava, meu Deus, aí essa empresa aqui, que eu acho que, tipo, não é uma empresa legal, eu tô fazendo um mega evento para essa empresa aqui, em termos, assim, pessoais também, não ter muita rotina, por exemplo, ter que trabalhar final de semana, às vezes ter que cobrir evento até de madrugada e estar cedo no dia seguinte, tudo aquilo começou a me incomodar. Era como se eu sentisse que eu não estava tendo vida. Tá. Tava Entendi. trabalhando muito, né? Tava, assim, naquele esquema bem workaholic. E que, de uma certa forma, é um pouquinho minha natureza. Mas, né? Mas o retorno não estava vindo daquela forma como eu esperava. Não estava preenchendo os meus valores pessoais. E eu não tinha consciência disso. Acho que aqui é o mais importante, né? Assim, porque muitas vezes a gente não está satisfeita com alguma coisa, mas a gente não sabe nem explicar o porquê. E era isso que eu ia te perguntar, justamente por isso, assim, como financeiramente esse trabalho te dava um retorno, não só financeiro, mas também você tinha uma carreira, então você tinha uma visibilidade nesse mundo corporativo, né? Muito numa casinha, as pessoas de fora veem assim, não, ela tá preenchida, tá tudo certo, né? Tem um emprego ótimo, fez uma segunda graduação, é reconhecida, recebe bem. Como que você percebeu, né? O que te deu essa atenção? Porque eu já conversei com algumas pessoas e a gente chega nessa incomodação e você começa a pensar que você é mal agradecido, sabe? Assim, Você pensa assim, gente, mas eu tenho tudo, sabe? O que tá acontecendo comigo? Né? E eu imagino que acontece com a gente que trabalha com marketing, de tipo assim, você receber um cliente, ter uma verba ótima, que você pode desenhar um projeto lindo. E aí, quando você vai ver os valores daquela empresa, meu Deus, sabe? Você pensa assim, eu não quero que ninguém saiba que eu trabalho para essa marca. E devia ser isso, né? No mundo corporativo também. Sim, de uma certa forma, sim. Também esbarrava, né, com essas questões. E, para mim, assim, eu ouvi exatamente isso que você falou, né? Nossa, mas você é muito ingrata, né? Porque, olha, você tem tudo e tal, assim, você tem a vida perfeita. Ainda tinha vantagem dentro da hotelaria de você poder viajar e ficar em hotéis maravilhosos da rede com desconto e tal. Imagina. Isso me segurou lá um pouco, né? Confesso e tal. Imagino que sim. Né? Deve ter gente que tá lá até hoje. Como boa sagitariana que sou, né? Fiz questão de falar isso na minha apresentação, porque viajar para mim é importante, liberdade para mim é importante, diversão, tudo isso fazem parte dos meus valores pessoais. Então, isso foi me mantendo ali um pouco. Só que, assim, o que me deu o grande start, né? Primeiro, eu já tinha feito uma mudança. Não seria a minha primeira, né? Eu já tinha passado por essa experiência. Então, cara, eu me mudei de área uma vez, sobrevivi. Se eu mudar de novo, muito provavelmente eu vou sobreviver e vai dar certo, né? Então, isso foi importante. Só que eu demorei a descobrir o que fazer, né? Isso retardou um pouco a minha decisão de sair da hotelaria. Tipo, olhar para mim e falar, cara, no que mais eu sou boa? Tá, mas antes de saber o que fazer, como é que você pensou assim, não, eu preciso sair? Né? Como foi essa decisão? Porque ela não acontece de uma hora para outra. Não uma acontece. construção. Como foi a sua? Não acontece. E aí eu vou trazer alguns aspectos que eu costumo abordar muito dentro dos meus processos de coaching também. A vida, ela sempre dá sinais pra gente. A vida, ela sempre fala. Só que nem sempre a gente está preparada para ouvir. Às vezes tem um momento em que a gente não dá conta de se deparar com a nossa própria realidade e a gente fala, não, peraí, vou deixar isso aqui de lado um pouquinho. Mas a vida, ela continua te convidando a você olhar para dentro de você mesma, você se reconectar com a sua essência, com os seus valores, embarcar numa jornada mesmo de autoconhecimento, para que você possa não só viver a vida dos seus sonhos, mas a vida que você de fato merece. O que você veio aqui para viver e experimentar em toda a sua plenitude. Então, a minha vida, naquele momento, ela estava dando todos os sinais de que eu não estava no caminho certo. No caminho certo para mim. Né? Sim. Eu estava extremamente acima do meu peso. Eu estava já divorciada. Eu não tinha... Chegava final de semana, eu não queria fazer absolutamente nada. Chegava sexta-feira, eu só queria o meu sofá. Eu só queria maratonar a série, ficar até de madrugada vendo TV para, tipo, desligar mesmo o meu cérebro. Muitas vezes acabava bebendo também, né? Para desligar, né, um pouco. Exatamente. E aí ficava naquele looping. Aí chegava segunda-feira, eu não queria ir para o trabalho, né? Tinha dificuldade de acordar.
E aí eu ia até, assim, o limite, né? Eu acho que eu consigo, se eu dormir até essa hora aqui, já dá tempo, eu não vou pegar tanto trânsito. Você ficava com aqueles alarmes de 10 Sim, segundos? ficava. Ainda bem que não tinha Aquilo ninguém é comigo, terrível. então podia tocar à vontade, que eu não estava acordando ninguém. E aí ia comendo no carro, ou comia só quando chegava no trabalho, e todo dia era a mesma coisa, né? E aí teve uma hora que eu falei, gente, não dá, isso aqui não é vida. Não queria encontrar ninguém, não queria sair com amigos, não, sabe, assim, via a família meio que... Ai, tem que ver a família, né? Mas, assim, eu não queria, eu estava totalmente desconectada com tudo, e aí eu falei, gente, não tem como. Não tem como, se eu continuar dessa maneira, alguma coisa vai acontecer e não vai ser legal. E aí, a vida, cumprindo também, né, o seu papel, ela me colocou diante de um cliente que era um português, um coach português. Então, ele estava buscando entrar no mercado brasileiro, né, porque a barreira do idioma também, né, facilita. Então, ele estava querendo entrar nesse mercado, estava com uma sociedade aqui. E aí me procuraram, estavam procurando locais para fazer o evento dele, que seria um evento de final de semana, tipo um workshop voltado para desenvolvimento pessoal e tudo. E aí eles acabaram escolhendo o meu hotel. Eu fechei o contrato com eles e aí, no meio das minhas férias, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu mandei mensagem para a cliente, né? Eu falei, eu posso participar? Eu vou estar de férias. Ela falou, pode. E ali o mundo ele se abriu para mim. Gente, ou seja, chegou pra você, pra você ver. Toma, filha, vai lá. Deus falou, vai lá e, né, faz aquilo que eu te chamei para fazer. E aí, ali, eu me reconectei comigo completamente. Eu entendi por que eu tava... Você participou do evento no final de semana? Participei, porque era meu último final de semana de férias. Então, eu fui... Como foi para você? Então, foi maravilhoso, maravilhoso, assim. Foi a minha primeira experiência, assim, real com o autoconhecimento, né? Com esse mundo do desenvolvimento pessoal. Ele era trainer do Tony Robbins, além de ser coach. E ali eu entendi, cara, por que eu estava tão infeliz, né? O que estava de fato acontecendo. Eu aprendi sobre os nossos valores pessoais, eu fiz lá a roda da vida, avaliei diversas áreas da minha vida. A roda, ao invés de, além de não estar redonda, né, tá toda esburacada, estava toda murchinha também. Então, assim, ela não rodava, não era legal. E eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. E ali... eram mais ou menos 100 pessoas participando, né? Nossa, muita gente. Nessa época, eu não era essa Patrícia que eu sou aqui. Não era. As pessoas não acreditam quando eu falo que eu era uma pessoa completamente diferente. Mas eu tinha vergonha, não falava em público, detestava me comunicar. Eu me cobrava muito, sabe? Me criticava muito e eu era muito perfeccionista. Então, assim, falar em frente de outras pessoas, para mim, era uma coisa... Apesar de eu já ter dado aula, mas era uma coisa que era impensável, assim, porque eu tinha muito medo de ser criticada. Mas ali eu peguei no final do evento, quando ele estava perguntando, alguém quer compartilhar alguma coisa e tal? Eu falei, eu quero. Aí eu peguei o microfone. Para 100 pessoas. Na frente de 100 pessoas, assim. Gente, e aí? Eu falei, olha, eu não falo em público, mas eu preciso falar porque eu preciso devolver, né, tudo que eu recebi aqui. E eu me conectei comigo, eu entendi por que eu tô tão infeliz, eu entendi o que é importante para mim na minha vida. E eu quero te dizer que eu não sei como, mas eu vou me tornar coach assim como você, eu vou entrar para a equipe do Tony Robbins assim como você, e eu vou levar para as mulheres a mesma transformação e a mesma felicidade que você me devolveu agora. E aí pronto, acabou, né? Isso foi em 2017. 2018 eu fiz a minha primeira certificação em coaching, e aí saí da hotelaria e já comecei a atender, né, tendo muito claro para mim desde o início também que eu queria trabalhar no formato digital, e o digital nem era tudo que é hoje, né? Não era nada. Nossa, devia estar nascendo. Nada, exatamente, porque eu queria ter essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, de ter flexibilidade de horários, que era alguma coisa que eu não tinha lá na hotelaria. Entendi. Né? Entendi. Me diga uma coisa, quando é que você começou a mudar essa sua rotina que você contou aqui agora pra gente, assim, né? Que você passava o fim de semana no sofá, dormia mal, bebia mais do que, né? O que precisava, porque a gente bebe, toma um biricutia com uma garrafa de vinho e tal. Mas
Porque eu percebo isso, né? A gente acaba entrando num looping eterno mesmo. Tem aquela síndrome do domingo. Domingo tá acabando, você já começa a entristecer mais, porque na segunda tem que trabalhar. Por quê? Você participou desse evento na sua última semana de férias. Foi. E aí, vida que segue, as férias terminaram, volta a Patrícia pro trabalho. E como foi isso? E volta por quase um ano. Foi um pouco mais de um ano. Porque às vezes a pessoa pensa que, né, acordou no outro dia e transformou a vida. Não. Teve, então, todo esse caminho para percorrer. Nada é uma linha reta, né? A gente precisa tirar essa ilusão da cabeça, seja para empreender, seja para qualquer coisa na sua vida, não existe uma linha reta. Essa expectativa, ela só vai te trazer frustração, nada além disso. E aí eu fiquei, então, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, ainda ali naquele mesmo trabalho. Só que ali, o que mudou? O trabalho? Não, eu. Porque agora eu tinha um propósito. Agora eu não acordava segunda-feira, tipo, eu vou lá pro martírio da minha vida, aquela coisa que eu detesto, mas que, tipo, me ajuda a pagar as contas. Não, eu continuava acordando para pagar as minhas contas, mas para montar o meu apartamento, que tinha acabado de ficar pronto, para juntar um dinheiro para pagar a minha primeira certificação, para construir o meu caminho para fora dali. Porque antes o que me gerava muita insatisfação também era não gostar do que eu estava fazendo e não ter perspectiva do que fazer além daquilo. Entendi. E agora eu já sabia o que eu queria. E eu precisava o quê? Me programar, me planejar para aquilo. E assim foi. Foi um ano legal? Não foi um ano legal. Mas não foi um ano assim... foi suado. Mas não foi um ano tão sofrido quanto os outros anos foram. Porque eu já sabia o que eu queria. Eu tinha um objetivo. E eu sabia que aquilo ali ia ser o caminho para eu percorrer. Então... eu gosto de fazer uns paralelos, assim. Eu fico pensando o seguinte. Por exemplo, você que é atleta também, né? O atleta, ele tem um treinamento sofrido. Não é um negócio delicioso. A pessoa não acorda todos os dias para fazer aquilo. Mas ele sabe por que ele tá passando por aquele caminho para chegar lá na frente. Eu posso trazer para uma coisa que eu gosto muito de fazer, que não sou atleta, tá? Não sei se você percebeu. Mas, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. E cozinhar é um processo. Tem umas partes que eu não gosto de ir no mercado, de ir à feira. Eu detesto isso, sabe? Eu prefiro pedir tudo no aplicativo e tal. Tem a parte de ficar numa cozinha quente, de se cortar, de pensar no alimento. Mas na hora que ele tá pronto, que você coloca na mesa e serve para os seus amigos, para sua família, aquilo traz também pra gente um prazer. Então, como a gente sabe o resultado, esse caminho fica mais fácil. E eu imagino que esse seu ano tenha sido isso. Não significa que todos os dias foi uma delícia de acordar, vamos viver. Não, mas é tipo, vamos porque eu tenho um caminho. E eu achei interessante isso. Você tinha já consciência que você estava trabalhando para construir o seu caminho para fora desse cenário? Eu gostei dessa ideia, assim. Não, assim... Enquanto acontecia, não. Não, depois que eu, decidi, Viveu era aquilo, isso. é isso que eu vou fazer e tal, né? Que eu tomei essa decisão, que eu comuniquei na frente dessas pessoas, eu comecei a construir essa visão, né? De que esse, né? Por quê? Porque, assim... muitas vezes, dentro dos processos de coaching, o que o coaching, em essência, ele vai te fazer, né? Assim, além dele te ajudar a ter clareza daquilo que você quer para sua vida, de quem você é, do que é importante para você, ele também vai te ajudar a ter uma clareza mínima do caminho que você vai percorrer, de como você vai alcançar aquela meta, aquele objetivo. Sim. E tudo isso acaba sendo conduzido através de quê? De perguntas poderosas. Né? A base toda do coaching é isso, é a arte de fazer perguntas para você extrair da pessoa que está ali na sua frente a resposta que é verdadeira no coração dela. E que, por isso, ela vai conseguir seguir, né? Então, assim, eu comecei a desenvolver... por conta própria, assim, com muito estudo, lendo muito, que eu comecei a consumir muito livro, eu tinha parado de ler, sabe? Imagina uma historiadora sem ler. Pois né? Então a energia não existia, não existia, não tem como. Então, eu voltei a ler, eu comecei a pesquisar muito sobre as escolas de coach, sobre tudo isso, e aí eu fui desenvolvendo isso em mim, né? E me fazer perguntas para tirar de mim alinhamento. Né? Que isso é muito importante. Se a gente não está alinhado, a gente não vai fazer. É simples assim. Se não está alinhado, você pode tentar à vontade. Você vai se estrepar tentando, mas vai chegar uma hora que você vai parar. Vai colapsar. Não vai conseguir. Então, eu fui buscando isso, sabe? E eu cheguei a essa conclusão de que por que eu vou levantar todos os dias para ir fazer uma coisa que eu não gosto? Porque essa é o meu caminho para fora daquilo. É o meu caminho para a vida que eu quero ter.
E aí, com isso, eu conseguia estar alinhada com aquele trabalho, eu conseguia, tipo, a motivação mínima necessária para eu fazer aquilo que eu precisava fazer. Sim. E sem contar, que eu já falei de valores algumas vezes, eu tenho muito enraizado em mim a ética profissional. Então, enquanto eu estava ali, por mais que eu já tivesse manifestado, eu não quero crescer e em algum momento eu vou sair, enquanto eu estiver aqui, eu estou 100% com a empresa, estou 100% com a equipe. Sim. E isso eu sempre entreguei, né? Mesmo triste, insatisfeita e talvez quase em depressão, porque eu nunca fui no médico, então não fui diagnosticada, eu sempre entreguei aquilo que eu precisava entregar. Sim. Né? Porque Sim. para mim é inegociável. Então foi isso, assim, foi uma autoconstrução, né, de alinhamento para que eu conseguisse passar por esse ano. Eu acho que, de alguma forma, o evento te instalou na sua realidade, sabe? E eu, às vezes, percebo que a gente fica um pouco... A gente, de vez em quando, sai um pouco, sabe? Você se olha com muita pena, assim, com muita tristeza. Meu Deus, só a minha vida que é muito difícil. Nesse universo inteiro, sabe? Alguém olhou pra mim e falou, não, você vai ser um ferrado. Né? E a gente fica nisso, assim, muito tempo. Eu tive a oportunidade de passar por um processo de coaching quando eu trabalhava numa cervejaria, patrocinado por essa cervejaria, inclusive. Eu te confesso que o meu primeiro dia que eu sentei na frente foi em 2017. Eu fui cética total. Eu já fazia terapia há muitos anos. Então, esse hábito de fazer perguntas, eu já tinha, assim, um pouco. Mas, né, quando você passa, assim... Normalmente a gente tem um tema, né, pra trazer na mesa, assim, né? Então, quando eu nunca tinha levado pra terapia o tema de trabalho, eu achava que eu era ótima. Faz nem sentido eu falar sobre isso, gente. Sou excelente no que eu faço, uma pessoa tranquila, modesta, entendeu? Meus funcionários eram ótimos, ninguém gostava de mim, era um caos, assim. Mas eu era uma mulher bem-sucedida no que eu fazia, então tava tudo certo. Eu tive um chefe que teve essa visão, que falou comigo, olha, eu conheço aqui uma pessoa, uma profissional, eu queria que você fosse, eu também vou, porque ele também passou pelo processo. Então, isso foi muito legal, sabe? A gente não conversava sobre as tarefas, mas era legal saber que a gente estava ali junto, passando por aquilo. E mostrar, tipo assim, ter o caminho foi o que me mostrou, assim, porque eu tinha algumas coisas, assim, eu sempre quis ganhar dinheiro, eu gosto muito de dinheiro, muito. Nossa, eu gosto demais. Mas eu preciso que seja muito claro como eu ganho dinheiro, sabe? Eu não posso subir em cima de uma outra pessoa. Então, quando você lidera as pessoas, você às vezes perde o tato com o ser humano, sabe? E eu tinha perdido já esse tato, assim, de tratar as pessoas, de falar com as pessoas. Então, quando eu trouxe o meu propósito para a mesa, assim, de olha, eu quero que as pessoas enxerguem em mim uma solução. Eu entendi que, apesar de ter a solução, as pessoas não me enxergavam como um caminho possível, né? E aí, passar pelo coach me trouxe isso. E eu lembro dessa profissional falar comigo essa parte, assim, você precisa estar na sua realidade. Hoje, quem te procura? Né? Quem da sua equipe, do seu time, um pouco mais de 100 pessoas, 121 pessoas, quem tem essa tranquilidade, assim, que não vai ouvir uma respostinha atravessada, que não vai, né? Só que de lá pra cá, Patrícia, essa visão do coach, ela mudou muito por causa da rede social, por causa de um monte de gente maluca que aparece, né, dos picaretas. Também, assim, eu vejo que por fazer muitas perguntas e trazer um pouco do autoconhecimento, mexe com coisas profundas que às vezes precisa mesmo de uma indicação de um psiquiatra, né, de um terapeuta. Como que você consegue hoje estar neste mercado, né? Você falou da ética de trabalho, eu acho que isso um forte direcionamento, claro, né? Mas como que você vê hoje os profissionais da sua área, você ser uma mulher de destaque na equipe do Tony Robbins, como é isso hoje? Infelizmente, como todo mercado, a gente sempre vai ter bons profissionais e maus profissionais. Sim. Né? E para mim, assim, isso sempre foi muito claro, assim, né? De buscar entender qual é o limite até onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Eu amo estudar, mas para além do estudar, né? Estudar com propósito, para aplicar, para agregar. Então, eu sempre fui... eu não me sinto, por exemplo, no início, né? Eu fiz a minha primeira certificação, falei, cara, eu acho que eu ainda não consigo. Deixa eu buscar uma outra, o que está faltando? Deixa eu buscar mais uma outra coisa, deixa, né, eu praticar num ambiente seguro.
Então, fui buscar pessoas da minha confiança para eu poder, né, me desenvolver. E então eu vou cuidando muito disso, sabe? De qual é o limite, qual não é o limite. Não é uma profissão regulamentada, então muitas vezes fica ali nebuloso, mas eu parto do princípio de que também tem uma questão chamada bom senso. Eu acho que é isso que falta em outros profissionais, a questão do bom senso. Né? Mas eu tenho o meu, eu tenho outras bagagens que eu agrego nos meus atendimentos, então, assim, eu vejo que hoje demorou para mim para eu conseguir ter essa percepção. Mas hoje eu vejo que o que eu faço não é muito diferente do que eu fazia antes, sabe? Eu ainda me vejo como uma professora. Porque, né, quando você vai treinar uma pessoa, você ainda está naquele exercício ali. Então, eu me vejo ainda como uma professora. Hoje eu entendo que eu sempre estive no mesmo nicho, exercendo mais ou menos a mesma, não a mesma, o mesmo ofício em si, mas porque quando eu comecei no coach, eu tinha uma dificuldade de olhar para trás, e eu acho que muitas vezes isso falta para empreendedoras. Não sei se para empreendedores, mas para empreendedoras com certeza, porque a cobrança é diferente. E tem uma maluquice que acontece quando a gente começa a empreender, e muitas vezes vem de ouvir, né? É que a gente tem a percepção de que a gente está começando do zero. Só que a gente nunca começa do zero. Tudo que veio antes está ali com você, não vai embora. Só que se você não conseguir conectar os pontos do seu passado no seu presente, você vai perder força, inclusive para o seu futuro. Então, foi na pandemia que eu consegui olhar para mim e falar: eu não sou só uma coach. Eu sou uma coach que tem um conhecimento superior do que muitos maus profissionais da minha área. Por quê? Porque eu sou especialista em pessoas desde a minha primeira profissão, só que eu comecei no macro, na história, né? A história estuda muito comportamento, e eu fui para o micro, fui para o indivíduo, e, além disso, eu tenho muita bagagem na área de vendas, na área do corporativo, que agora eu vejo que eu consigo agregar para empreendedoras, e eu fui buscar o outro caminho, que foi o quê? Aquilo que eu tinha falado em 2017. Eu vou ser membro da equipe do Tony Robbins, que é a maior referência em desenvolvimento pessoal e em desenvolvimento de negócios do mundo. E aí, com ele, com tudo que eu aprendi lá, primeiro como aluna e depois como parte da equipe, é um treinamento que nunca acaba. Todo mês a gente tem reunião de equipe, a gente tem treinamento individual e tem a oportunidade de estar inserida ali nos grupos, trabalhando, colocando a mão na massa. Então, hoje eu olho e falo: pode mandar. Pode mandar que eu resolvo. Entendeu? Só que, óbvio, tomando cuidado com os limites da profissão, sabendo que vão ter casos e, assim, depois que você acaba pegando ali o fluxo mesmo do atendimento, né, e lendo sobre outras coisas, você consegue olhar e falar: poxa, isso aqui não é para mim. Então, isso aqui vai para um psicólogo, ou trabalha junto com um psicólogo. Isso aqui precisa de um psiquiatra. Então, a gente também, como parte do nosso compromisso ético, a gente deveria buscar entender esses limites e fazer as parcerias com esses outros profissionais, buscando sempre o quê? O objetivo final, que é o resultado do cliente. Né? Então, assim, é muito importante isso. Na minha época, nessa época que eu passei pelo processo de coaching, a pessoa que me atendeu era uma psicóloga, professora de psicologia, inclusive, e ela me identificou isso. Ela falou: olha, eu acho que você precisa fazer um TCC, sabe? Terapia comportamental, né? Terapia cognitiva comportamental. Ela falou: olha, eu acho que você precisa por causa disso e disso. E aí, tipo, eu que decido. Até fui. Porque na época eu fazia análise, era outra coisa, né? Eu falei, e eu gosto, tá? Não vou mentir, adoro fazer análise. Ontem mesmo eu falei, gente, acho que eu tô precisando voltar, porque eu tô com umas coisas aqui desde a pandemia. Eu voltei. Eu falei, gente, tô com umas questões. Ou eu falo muito em casa com meu marido, né? Eu falo assim, mas me fala o que tá acontecendo. O que você tá sentindo? Por que você... E às vezes é um tema de trabalho, assim. Ele me fala alguma coisa, um cliente assim, mas o que... Aí ele, gente, tudo pra você é o sentimento. Tudo. Eu gosto de falar do sentimento, eu gosto de perguntar como as pessoas estão se sentindo, porque no coach eu entendi que isso pra mim era importante. E eu não sabia que isso era um valor pra mim. Que as pessoas se sintam bem. Porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E, assim, eu acho que não existe... Não necessariamente vai ser prazeroso, mas você tem que fazer.
né? E como que você conseguiu construir os seus valores? Eu tenho alguns que para mim assim são inegociáveis, mas não tem por onde a água pode, como é que fala? Subir para cima, cair para baixo, que é isso aqui, né? E ficar à vontade para mim que as pessoas que a gente esteja trabalhando junto, que a gente seja à vontade. Não gosto daquele, sabe, clima de tensão. Como que você foi construindo os seus, ou não construindo, porque às vezes eles já estão dentro de você, como você foi lapidando os seus, trazendo os seus à tona? E lápido já tá querendo pular. Olha, a gente tá fazendo uma ponte. Você deixa, a gente é bom disso. Olha, Bia, parte dos nossos valores são uma questão da gente, de fato, ter clareza. Encontrar, né? Que, poxa, é isso aqui. Isso que eu sinto, ou isso que, né, é importante para mim, eu nem sei. O nome disso é isso aqui. Então, eu participei no meu primeiro... Desde 2017, foi aquele evento que eu te falei. Depois, em 2018, que eu fiz a minha primeira certificação, a gente passa, a gente se aplica ou aplica no outro colega as ferramentas do coaching, então isso também ajuda. E eu sempre tenho, assim, um compromisso comigo mesma. Eu acho que eu não vi de ninguém, foi uma coisa que simplesmente veio. De, tipo, o que eu invisto no meu negócio, eu invisto em mim também. Porque eu sou o meu negócio. Então, assim, junto com várias certificações que eu fiz para me especializar, eu também fazia pelo menos 2 vezes por ano alguma imersão de desenvolvimento pessoal para eu poder me alinhar comigo mesma, né? Para eu poder destravar alguma coisa que ainda precisasse ser destravado, por entender que eu sou o meu negócio. Isso quer dizer que eu também sou o limite do meu negócio. Então, se eu não estou bem, se eu não estou em a alta performance, para algumas pessoas nem vai ser alta performance, vai ser performance, porque você chegar na alta performance, você precisa passar primeiro pelo estágio da performance. Então, se você não estiver bem ali, alinhada com você, tendo consciência de quais são os seus pontos fortes, as suas fortalezas, as suas fraquezas, aquilo que você ainda precisa desenvolver, você não vai conseguir, né? O teu propósito. Então, assim, a gente precisa desenvolver o hábito, a mentalidade de se autoconhecer, né? E buscar estar imersa nesses ambientes também. Fiz processo de coaching como cliente também diversas vezes. Legal. Porque se eu vendo... Como é que eu vendo alguma coisa que eu não faço, né? Que eu nunca passei por isso. Então, também fiz, sabe? Isso tudo foi me ajudando bastante a ter essa clareza. Então, alguns valores eu simplesmente descobri que eles estavam ali, né? Liberdade, por exemplo. E a liberdade, o crescimento contínuo são valores importantes para mim. A contribuição, que eu te falei, né, lá desde o início, na educação, que é essa vontade de transformar. Eu descobri também que eu sou muito movida pela justiça social. Então, qualquer coisa que eu ouça, que eu veja, que tenha a ver com preconceito, seja de que forma for, né, racial, religioso, orientar com relação à orientação sexual, tudo isso me deixa assim enlouquecida. E se você não sabe quais são os seus valores, eu vou te dar uma dica. Olha na sua vida aquilo que faz você, né, sair, tipo, fora da casinha, que faz você enlouquecer, perder a cabeça, ter aquelas reações que quando você se acalma, você fala... Mas por que eu agi assim? Por que eu falei isso? São os seus valores que talvez você não tenha consciência, que não estão sendo respeitados, preenchidos naquele momento. Então, você tem um ataque. E aí, eu fui vendo isso. Agora, o que eu aprendi com o Tony? A gente tem os valores que já estão inerentes ali, só que para a gente chegar lá, aonde a gente quer, para a gente viver a vida que a gente quer, para a gente ter um resultado financeiro, um crescimento do nosso negócio que a gente espera, para a gente ter um relacionamento saudável, bonito. Os nossos valores atuais, às vezes, eles não vão ser aquilo, né, que vai te levar para lá. Então, a gente precisa saber os nossos valores atuais, tanto os valores que a gente busca preencher, né, aquilo que a gente quer experimentar, quer sentir sempre, os valores que a gente quer se afastar deles, porque nem todo mundo trabalha nesse nível. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa movida à liberdade, o que eu detesto, o controle. Não necessariamente vai ser o oposto, mas então tudo aquilo que me deixa, assim, que eu tenho a percepção de que eu estou sendo controlada, vai dar ruim. Já te incomoda. Vai me incomodar em algum nível, assim. Às vezes eu consigo, né? Ok, isso aqui que está acontecendo, vamos lá, respira fundo, vai.
e às vezes vou ter um... O corpo Vai responde dar quimicamente. treta. Às vezes dá uma treta você já aqui, começa entendeu? a vir acelerada, Exatamente. acelera o coração, você já foi ficando nervosa, você não sabe por quê, e é Exatamente. isso. E muitas pessoas que são movidas a sucesso, elas vão fugir do fracasso, de qualquer coisa que tenha aquela sensação, né? Do caramba, fracassei. E que muitas vezes nem é real, né? Mas não importa, é aquilo que eu tô sentindo naquele momento. Então, se eu tô sentindo, é real para mim. Então, a gente tem que trabalhar nesse nível e tem que trabalhar no nível da construção dos nossos valores nobres, que são aqueles que vão fazer a gente chegar na visão de futuro que a gente tem. Né? E ali, na minha caminhada com o Tony Robbins, eu comecei a construir isso em final de 2020. Foi em dezembro de 2020, eu comecei a construir tudo isso. E foi ali que a minha vida ela começou a dar, né, assim, alguns saltos. Né? Então, por exemplo, ali eu falei, olha, para eu chegar aonde eu quero, seja a nível pessoal, relacional e com a relação também aos meus negócios, né? Ao meu negócio, na época era um só. Eu continuar servindo, né, as minhas clientes da forma como eu quero servir, o que eu preciso que hoje eu não tenho? Saúde. Porque ainda estava capenga na pandemia, eu abandonei tudo que eu fazia, né? Tipo, de academia, a alimentação ficou ruim, foi tudo... foi uma fase difícil, assim, estranha. Vou fazer o que eu dou conta que eu tô dando conta de fazer, então isso daí eu acabei, infelizmente, deixando de lado. E ali eu botei no papel, meu valor número 1 não vai ser mais a liberdade. Por mais que me doe. Doeu, viu? Doeu tirá-la ali do primeiro, assim, riscar. Eu falava assim, olha, eu ainda te amo, liberdade, mas você só vai lá para baixo da minha lista, tá vai bom? Ficar na gaveta por um tempo. Desce. E aí eu botei saúde e vitalidade. Porque sem vitalidade eu não ia conseguir servir as mulheres da forma como eu gostaria. E eu não tinha vitalidade naquele momento. Eu não conseguia acordar, assim, tipo, cedo, não era nem 5 horas da manhã, mas, tipo assim, às vezes eu acordava às 9, ai, caramba, tô morrendo aqui e tal, não tinha energia. Entendi. Então, sem energia, como é que a gente trabalha no digital sem energia? Não tem como. Não tem como. Que a câmera suga, né, tudo, então você tem que ter a tua energia e mais ainda, né, pelo menos 10% a mais, você tem que ter qualidade de presença, você tem que ter tudo isso. Então, não tinha como. E eu lembro muito bem, assim, de escrever energia e vitalidade como meu valor número 1. E aí, depois você faz o quê? Você vai ter que traçar uma forma de você viver congruente com aquilo. Então, o que eu fui fazer, tipo, entre aspas, um plano de ação para como eu acreditava que era a vida, o dia a dia, os hábitos, os costumes, as ações de uma pessoa que você olha para ela e fala assim, cara, essa pessoa é o exemplo de energia e vitalidade. Então, eu comecei a mexer um pouco na minha alimentação, né, um pouco mesmo, porque naquele momento eu ainda não estava preparada para fazer mudanças muito radicais. E aí, quando foi em março, eu comecei de fato, né, que eu olhei e falei assim, acho que eu estou me auto-sabotando, que eu coloquei aquilo lá em dezembro e até agora não está tendo resultado real. Deixa eu olhar para isso aqui, né, senão eu vou chegar no final do ano e vou ficar totalmente satisfeita comigo. Eu tive uma crise na tireoide muito grande, com muita dor, mas eu já tinha hipotireoidismo, só não tinha nunca experimentado dor e eu experimentei daquela vez. E aí eu fui pro médico e eu lembrei disso, né? Eu falei, cara, meu valor ali e tal, tipo, eu não fiz efetivamente muita coisa com relação a isso. Eu tomei uma decisão, eu falei, de agora em diante, eu vou respirar isso aqui. E aí eu comecei a treinar, né? A minha primeira competição com o Kettlebell foi em abril. E aí, você começou a treinar quando? Em março. Nossa. Aí em abril eu fiz uma competição online, que era de 5 minutos, 8 quilos, tipo assim, o mínimo do mínimo, né? Pra experimentar. Pra experimentar. Amei. E eu falei, agora eu vou embora, isso aqui mesmo que eu quero. E aquilo foi tipo, a minha base desse meu novo valor. Entendi. Que era meu principal alicerce ali do meu valor de saúde e vitalidade. E a partir disso, do Kettlebell, as outras coisas foram surgindo. Então, aí você vai para musculação também, você começa a correr, porque tem que trabalhar o cardio, aí chega uma hora que, caramba, não dá para beber o tanto que tal, né? Tem que beber um pouco menos, ou não beber nada antes da competição e tal, tem que entrar mais salada, não adianta só comer pouco arroz, tem que comer mais vento também. Então, tudo foi se reestruturando. Tem que meditar também para controlar o nervosismo. Aí é o que a gente chama muitas vezes de hábito angular, né? Um pequeno hábito que você coloca, no caso não foi tão pequeno assim, virar atleta. Mas, né, deixa você foi para outro patamar. Né? Tem que ser tudo também, não pode ser. Então, é uma pequena ação que você toma que você vai construindo várias outras ali
ao redor, né? Então, sobre valores é isso, assim, muitas vezes você só decide que, caramba, ou, na verdade, às vezes você descobre aquilo que você se move na direção daquilo que você foge, e para o que você quer para o seu futuro, não precisa nem ser um futuro longe, pode ser um futuro perto, quem você precisa ser, quais valores você precisa ter. E aí você toma uma ou duas decisões, né, ações, começa a aplicar uma ou duas ações alinhadas com aquilo, e o resto, naturalmente, uma coisa vai puxando a outra. Vai virando uma engrenagem. Exatamente. E aí, quando você vai ver, você se torna aquela pessoa que você tem orgulho de ser, né? E que você sonhou por tanto tempo e talvez você nem acreditava que era possível. Ótimo isso. Eu gostei muito dessa orientação, de ter um hábito angular, porque eu acho que isso coloca em prática o que de fato nós temos como valores, né? Eu descobri essa orientação, essa prática, talvez essa ferramenta do hábito, de criar o hábito, na pandemia também, e muito através do digital, né? De consumir conteúdo de outras pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho um valor que é ser útil. Pronto, ponto. Isso para mim sabe assim, eu acho que o ser humano adulto, funcional, ele precisa ser útil a outra pessoa, né? Eu não tenho grandes perspectivas assim de por que estamos aqui, para onde vamos e de onde viemos, mas uma vez que estamos aqui, que sejamos úteis uns aos outros, né? E quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu pensei, como é que eu vou ser útil a esta comunidade aqui, né? A este lugar que eu estou. E aí consegui encontrar um grupo de mulheres e que fazem um trabalho super significativo. Porque eu quero assim, eu acho que a utilidade, ela está muito também em transbordar no outro aquilo que você já teve de conhecimento, né? Os meus privilégios me deram muitas oportunidades de frequentar lugares, de ter acesso à educação, a muitas coisas. E eu precisava transbordar isso de forma gratuita e genuína em outras pessoas. E aí isso ficava sempre na minha cabeça, ficava ali, né? É um valor, legal, tem um valor para escrever aqui no meu diário. Mas como de fato estou aplicando esse valor? Então, quando eu virei uma conselheira no Damas, que aí é um projeto que leva educação empreendedora para as mulheres periféricas aqui do Rio, eu falei, sabe, você meio que dá um check, tipo, pronto, isso daqui está na minha rotina. Esse valor aqui eu pratico todos os dias, né? E no digital, eu falo com as pessoas assim, as pessoas falam, eu não consigo gravar conteúdo. Acho que gravar conteúdo é reclamação número 1 que eu escuto desde que o mundo é mundo, desde 2018. Não consigo. Eu falei, claro, você não está pronta. Você não tem isso como um valor ainda, que você, ou sobre o seu negócio, ou sobre a sua rotina, né? Ou sobre a sua utilidade no mundo. Porque também as pessoas ficam assim, sabe, porque eu não tenho muita autoestima. Claro que não é útil. Não tem como. Porque a gente senta na mesa e fala, o mundo não está preparado para eu ser boa em tudo ainda, porque a gente tem alguma autoestima nessa vida. Mas porque a gente sabe o resultado que a gente entrega. Hoje a gente já tem essa clareza. Então eu sempre convido as pessoas a pensarem sobre isso, assim. O que é de fato importante para você? Não precisa ter meia dúzia de valores, não. Tenha 3, mas que você consegue criar um hábito para colocar esse valor em prática, né? E aí, assim, achei fantástico isso. Acho que é uma dica, uma orientação, uma ideia que você pode ter aí na sua casa. O que eu posso transformar em hábito, uma crença que eu tenho, uma coisa que eu acredito. Então, se você quer, por exemplo, ser uma pessoa mais saudável, ter mais vitalidade, igual você queria, você, claro, não precisa ser igual a Patrícia, ir lá e virar atleta de um negócio, e competir, e sair do país e volta. Não, mas você pode colocar assim, olha, vou fazer tal coisa. Né? Vou todos os dias andar de bike. Lá vem com a medalha! Eu quero saber dessa competição que acabou de chegar. Mas sabe uma outra coisa antes que eu queria perguntar? Por que foi trabalhar com mulheres? Né? Porque aí a gente está sempre falando disso, eu também trabalho com mulheres, né? Por que isso mexeu com você? Aí, olha, a gente não estava esperando ter uma conversa só sobre valores. Não mesmo. A gente vai mudar, calma. Mas é porque é um tema tão gostoso, né? E tão real, assim, porque a gente não fica no mundo das ideias. Você consegue colocar em prática. Porque eu também não gosto muito do mundo só ficar, sabe? Eu adoraria. Não, querida, faça. Vamos lá. O que você precisa de ajuda? Então, por que eu resolvi trabalhar com mulheres? Eu sei que muitas vezes, quando a gente vai estudar, por exemplo, sobre empreendedorismo, né? Ou quando a gente vai não só estudar, mas quando a gente já está na nossa jornada empreendedora, a gente começa a ouvir aqui, trocar com outros empreendedores, entrar naquela roda ali de network e tal. O que mais a gente ouve, assim,
Muitas vezes é empreendedorismo no estrito senso, de forma prática, que empreender é resolver problema, ponto. Né? Então, o empreendedor ele vai olhar para o mercado, vai ver que problema que tem, e ele vai inventar, ou ele já tem aquela solução, ele vai entregar. E ele vai ocorrer a troca, né? Eu tenho esse serviço, esse produto, que aí resolve o problema que você está enfrentando e vai receber o dinheiro por aquilo, pronto, acabou, é simples assim. Principalmente quando você olha do ponto de vista do empreendedorismo mais masculino, digamos assim, né? Só que empreender para mulheres, eu não vou falar que 100% dos casos é assim, mas muitas vezes empreender para mulheres não é simples, não é tão objetivo assim. Envolve, na maioria das vezes, algo relacionado a um propósito, né? Pelo menos no meu nicho, que eu trabalho com muitas empreendedoras que também são da área do desenvolvimento pessoal, né? Assim, de uma maneira bem geral, vou deixar aberto assim, esse guarda-chuva, que trabalham com negócios de ajuda, de uma certa forma, né? Que ajudam pessoas ou o mundo a ser um lugar melhor com seus produtos e serviços. Então, tem a questão do propósito. E aí, o propósito, naturalmente, vai estar alinhado ou com alguma dor que elas resolveram na vida delas e entregam essa solução a partir disso, não só do que vivenciaram, mas da especialização que tiveram, né, para resolver aquilo, e vai ter a ver com os valores pessoais delas. Então, para mim, eu sempre tive aquela coisa, assim, sabe, na entranha de tipo, caramba, o mundo não é um lugar legal, assim, para nós mulheres, falta muita coisa ainda para a gente resolver, muita coisa para ser um mundo seguro, para a gente sair na rua e falar, cara, tá tudo bem, eu não tenho que me preocupar se a roupa que eu tô vestindo vai chamar a atenção de alguém, eu não tenho que me preocupar se o que eu falo vai me depreciar de alguma maneira, ou se eu vou ser julgada por conta daquilo. Eu não preciso mais me preocupar de cobrar o que eu acho que eu mereço, sabe? O que eu, de fato, acho não, tenho certeza que o meu serviço vale isso, porque eu sou mulher. E aí, mulher, seja no ambiente corporativo, seja no mundo dos negócios também, naturalmente as pessoas já vão olhar e falar assim, cara, se fosse um homem talvez eu pagaria. É inconsciente, mas se fosse um homem a pessoa pagaria sem questionar, mas porque a mulher já tem aquela crença no coletivo de que não vale tanto assim. Então, eu olhava para tudo aquilo e eu falava, meu Deus, não dá, não é nesse mundo que eu quero viver. E outra, uma coisa que me deixa muito assim, mexe muito comigo, e aí tem até um pouco a ver, né, com a questão do Damas também que você faz, que são os casos de violência doméstica, por exemplo, que infelizmente são muito altos ainda. 2024, ainda, se você liga a televisão, se você abre qualquer fonte ali de notícia, você ainda vai se deparar com índices absurdos de feminicídio, de violência doméstica. E aquilo era uma coisa que eu queria, de alguma maneira, contribuir para transformar, contribuir e fazer justiça social. Então, foi por isso que eu resolvi trabalhar com mulheres, para que, através do meu serviço, eu pudesse fazer justiça social. Ótimo, ótimo. E é isso, assim, ainda falta alguns anos para a gente ter essa tranquilidade de andar na rua, né? E, infelizmente, a gente não tem hoje homens honrados que vão sentar na mesa e fazer os que têm o poder, os que têm a caneta na mão para fazer alguma coisa. A gente está passando, né, por essa votação aí, e hoje a gente pode ficar preso, não sei nem como está a votação ainda, porque o assunto que me tira do prumo. Nossa. Mas você ficar mais tempo presa porque fez um aborto do que um homem que te estuprou, né? Eu fico vendo algumas coisas na internet e vi um dia ótimo, assim, a gente não precisaria discutir isso se os homens parassem de estuprar. Olha que coisa maravilhosa. Será que existe em algum lugar do universo um planeta desse? Né? E uma vez que a gente não pode, que a gente não consegue, a gente, né, não tem esse ambiente para viver, que minimamente a gente se junte como coletivo, como comunidade, para que o meu braço alcance o seu e o seu alcance o da próxima mulher. Exatamente. E aí, juntas, a gente consegue desenvolver alguma coisa. Para nossa alegria, nós vivemos numa época que a internet nos proporciona essa proximidade, né? De ter mais conhecimento, de encontrar nossos pares, de desenvolver nossos projetos. Como que porque eu conheci o seu projeto pela internet primeiro, né? O Lapidarte. Como que começou esse projeto? Explica pra gente o que ele é. Mostra o que ele é. Então, deixa eu te falar sobre o que ele é. Que é maravilhoso. É maravilhoso.
Para quem só está ouvindo, né? Se porventura tiver só o áudio, não estiver ouvindo, estou aqui passando a mão nos meus brincos, no meu anel feito de upcycling de cápsulas de café. Por que eu fui fazer o Lapidart, né? O Lapidart, ele, de novo, vem de um ponto de incômodo. Eu acho que a jornada empreendedora, ela traz muito isso, assim, ela é muito marcada por momentos de inflexão, de momentos de que você não tá mais assim, caramba, eu acho que não estou fazendo tudo que eu poderia estar fazendo ainda, ou talvez eu precise ajustar por aqui, porque ali, de novo, não está preenchendo tudo, né? Tá legal seguir aqui, né, por esse caminho, tipo, fazer o coaching de vida, de negócios para mulheres que querem empreender no digital também. Ótimo, lindo, maravilhoso. Já tinha começado a palestrar, fazer workshop, já tinha livro publicado, tudo isso. E eu olhava e falava assim, tá faltando alguma coisa. Ficar só tá competindo, né? Não tá... Tá faltando... Porque você não colocou competindo aí, mas também tem isso. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Porque eu já tinha aquele sonho latente, só que eu ainda não me sentia preparada, né? Para colocar o Lapidart no mundo. Eu não sabia, né? Nem que era o Lapidart ainda, mas eu queria muito ter um projeto social, mas eu achava que eu não tinha ainda as ferramentas necessárias para lidar com as questões que eu sabia que eu ia precisar enfrentar. Eu tinha medo de me perder, no sentido de me emaranhar com aquelas dores, porque de alguma maneira elas iam se tocar com as minhas dores pessoais. E eu também não tinha clareza do que fazer. E eu tinha muito um perfeccionismo de achar que, caramba, meu negócio vai precisar estar num nível tal para que eu tenha isso de dinheiro sobrando para que eu possa investir. Enfim, né? Quem nunca no empreendedorismo se pegou aí no perfeccionismo e retardou alguns projetos, né? Desnecessariamente. E aí, de novo, no Tony Robbins, de novo no evento dele de dezembro, eu passei por uma experiência ali que eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais para me esconder atrás do meu perfeccionismo, eu já estou pronta, eu já tenho tudo que eu preciso. Se não for agora que eu estou aqui, né, na equipe dele, quando que vai ser? Nunca, né? Se não for agora, nunca, porque eu já tenho tudo que eu precisava, tipo, a minha lista ali já tinha dado check em várias coisas, assim, que eu precisava para me sentir segura, para fazer dar esse passo. Eu falei, bom, vai ser agora, vai ser em 2023 que eu vou tirar isso do papel. E aí eu comecei a fazer, né, o desenho do que poderia ser esse projeto social. Eu fui pesquisar sobre empreendedores. Eu fiz tudo direitinho, coloquei todas as competências e comportamentos necessários em prática, coisa que eu não fiz no meu negócio de 2018, eu fiz para o Lapidart, né? Não fiz porque eu não sabia. Eu fui pesquisar sobre o mercado de economia criativa, fui pesquisar sobre o mercado de economia circular, e comecei a ver o que eu poderia desenvolver que fosse a base desse projeto. Porque eu queria que fosse um projeto que eu entregasse aquilo que eu tinha de melhor, que era essa parte da tecnologia social, né, do coaching, das ferramentas do Tony Robbins e tudo. Aquilo era o carro-chefe, mas se eu chego para a pessoa e falo, oi, tudo bem? Eu tenho uma coisa aqui fantástica sobre autoconhecimento, que você vai olhar para dentro de você, vai ter contato com as suas dores, com as suas sombras, mas eu te garanto que, no fundo, depois que você passar por todo esse processo, vai ter valido a pena. Vem! A pessoa não vai, claro. Você fala, não, tô ocupada aqui, minha filha. Desculpa, tem umas coisas aqui para resolver, assim, uns meninos para cuidar. Tinha que ter um outro atrativo. E qual era o outro atrativo? Era justamente a técnica do upcycling. É você aprender, né, a como pegar uma cápsula de café feita de alumínio, transformar ela em algo bonito e que, né, gera desejo, né, que as pessoas vão querer, de fato, comprar e recomendar. Né? E também, em paralelo, o que mais que eu entrego no Lapidart? São os conhecimentos do empreendedorismo. Então, montei um combo com desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que a gente não consegue fazer nada sem isso, né? E essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade é o que elas mais precisam, elas não têm acesso, né? Alguém que simplesmente não precisa muito, não. É olhar no olho e falar, eu acredito em você. Você é capaz. Você pode ter uma vida diferente, né? Muitas vezes é só segurar a mão e olhar no olho. É o que elas precisam, né? Então, eu entrego isso,
as noções, né, assim, do empreender, de como você precifica, como você apresenta o seu conteúdo. A gente vai, em algum momento, entrar na parte do marketing também, das redes sociais, porque ainda preciso trabalhar muitas outras coisas com elas para chegar nisso, mas tá dentro do escopo do projeto, a gente chegar em algum momento e poder entrar, né, nessa temática, e as oficinas práticas, que são onde elas aprendem, de fato, a fazer essa mágica ali, né, o exercício de criatividade para transformar as cápsulas em peças. E aí, primeiro, então, eu queria, de novo, transformar, fazer a justiça social, e aí, na minha pesquisa, eu encontrei o upcycling dessas cápsulas de café. Tá, legal, legal. E quantas mulheres já passaram pelo projeto? Tem um número, tem uma ideia? O projeto, a primeira turma dele foi em setembro. Tá. Setembro de 2023. E a gente já fez 6 turmas. Uau! 6 turmas. Que maravilhoso! Em locais diferentes, né? Tem um local que permanece, que é a Biblioteca Casa Amarela, lá em Anchieta. Então, lá acho que foram 3 turmas e as outras 3 foram espalhadas em outros locais, né? E tem um pouco mais de 40 mulheres no total. Agora eu não sei o número exato, mas acho que 41. Nossa! 41. E tem data para uma próxima turma já? Tem alguma coisa? Tem que marcar! Tá, mas e como sim, é que o agora pessoal em julho, acha o agora em projeto? julho. Onde é que vocês produzem conteúdo sobre o projeto? Onde é que vocês falam sobre isso? Como é que o pessoal que está ouvindo a gente pode encontrar mais sobre o Lapidarte? O Lapidarte, ele tem essa própria página no Instagram, né? Que é o @projeto Lapidarte, com E mesmo no final, tá? Não é T mudo. E lá eu compartilho as informações sobre as oficinas, as turmas abertas, tem depoimento de alunas também, tem foto das peças, dos eventos que a gente participa também. Agora a gente está começando a trabalhar em feiras também, né? Agora em julho vai ter uma feira na Barra. Essa feira na Barra, no Clube da Aeronáutica, acontece todo primeiro domingo do mês. Então, a gente já participou de uma edição. Agora, a partir de julho, vamos participar de todos os meses aí. E tem também o site, né, que é o www.projetolapidarte.com.br. Onde é a feira na Barra? Onde vai ser? No Clube da Aeronáutica. Tá, no Clube da Aeronáutica, todo primeiro domingo do mês. Domingo do mês. Então, gente, vocês já sabem, vocês podem ir lá conhecer as peças, comprar as peças, tem cada uma mais linda que a outra. Quando a gente não sabe que é feito de cápsula e as pessoas contam, a gente tem aquele primeiro momento de ficar olhando assim, mas como? Como que é isso, assim? É muito incrível isso, assim. É muito diferente, né, da realidade. Ai, que E aí vai ter presente. Amei. E combina com o meu look. Gente, muito obrigada. Deixa eu tirar aqui, só pra ficar mais claro pro pessoal ver. Olha bem. Olha que coisa mais bonitinha. Espero que esteja dando foco. Mas depois eu faço no meu Instagram uma foto para que vocês conheçam. E já andou longe esse projeto, né? Menina, ele foi parar até na ONU Mulheres, Ai, lá em Nova York. Isso foi maravilhoso, né? Então, olha, atenção, vocês precisam conhecer. Ô, Patrícia, como que as pessoas fazem para te acessar como coaching? Como é o processo? Onde você coloca... A gente falou pouco de produção de conteúdo. Mas é porque é tanto assunto, gente. A gente vem na segunda temporada falando mais. Mas como que as pessoas fazem para te achar, para te conectar? E que tipo, né? Quais são os problemas que as pessoas têm que elas podem buscar uma solução passando por um processo de coaching? De novo, Instagram. Maravilhoso. É a rede Melhor que eu mais utilizo. O meu @é eu.patriciamelo com 2 L's. E também tem o site. Aí o site já leva o nome da minha empresa, que é www.institutolive.com.br. Então, esses são os 2 principais canais. E o que eu resolvo, né? Bom, sabe, você, mulher que empreende, que quer estar no digital, que quer utilizar suas redes sociais para vender mais os seus produtos ou os seus serviços, mas você se sente travada na hora de produzir conteúdo, seja por falta de clareza, seja por perfeccionismo. Se você, quando abre a câmera, você já fica em pânico, né? Você pode me procurar, porque eu, como coach de vida, de negócio, a minha principal especialidade é a autossabotagem, então eu ajudo você a destravar esses bloqueios emocionais que muitas vezes nós mulheres temos na hora de produzir conteúdo
seja por, assim, se cobrar demais para se sentir pronta, né, em termos de conteúdo, de técnica, né, para entregar, para empreender e para gerar transformação, ou seja, simplesmente por uma questão de perfeccionismo e de não estar bem com a sua própria autoimagem. Então, isso é o que eu resolvo. Se você está passando por algum desses problemas, se você precisa estar bem com você para se expor no digital, ou se você precisa de estratégia, você pode me procurar. É isso, olha, eu falo muito sobre isso. Esse é um problema que eu não resolvo. Uma vez que a pessoa está pronta e ela produz conteúdo, aí sim eu entro com o nosso trabalho de tráfego pago e a gente distribui essa mensagem. Mas, sabe, eu conheço as profissionais, quando a gente vai palestrar, quando a gente está em evento, quando a gente está em eventos de networking, até aqui no Clube Empreendedor Brasil, as pessoas conversando comigo, você entende que aquela mulher, ela tem muito conteúdo. Ela domina o que ela faz, sabe? Assim, é incrível de ver. Se eu falar assim, olha pra câmera e fala isso de novo, acabou. Já. A pessoa quer entrar debaixo da mesa. Bianca, pelo amor de Deus, não me pede isso, Bi. Aqui, para gravar o podcast, eu conversei com empreendedoras que são fantásticas, que têm negócios, assim, com anos de carreira. E na hora que eu contei do meu projeto, vou fazer elas, Bi, por favor, não me chama. Mulher, mas você vai lá pra falar do seu negócio, da sua história. Não tenho coragem, não consigo, me dá um frio na barriga e tal. E eu falo com as pessoas assim, se coloquem prontas. Porque existe um movimento no digital, no Instagram, que é assim, tiver com medo, vai com medo mesmo. Aí chega uma pessoa capenga na frente da câmera, que gagueja, que não entrega, sabe? E quem tá assistindo pensa assim, ela não dá conta. Só que ela sabe. Uhum. Ela tem propriedade para fazer o que ela faz. O que ela não tem é técnica, né? Às vezes tem algum bloqueio, alguma coisa que já aconteceu na vida dessa mulher. E ela não consegue entregar o conteúdo. Ela já tem o conhecimento, sabe, Patrícia? Uhum. Cara, e é tanta gente. Eu fico assim, Não, já tá vindo umas carinhas aqui na minha cabeça. Sabe, assim? Vamos trocar essa lid aí. Porque aí eu fico pensando assim, gente, existe um caminho, sabe? Existe uma solução. Não é toda hora que a gente nasce pronta e pra falar com tranquilidade. Você tinha dificuldade pra falar em público, né? Eu vou te falar que quando eu era adolescente, assim, pré-adolescente, eu não atendia a campanha da minha casa, entendeu? E olha, a gente tá aqui, sabe? Fazendo um podcast, falando com as pessoas, palestrando e tal. Então, o seu trabalho é muito necessário. Eu quero que a gente pense, né? A gente já falou sobre isso, mas pense em trazer um workshop aqui pro clube, pra gente introduzir essas pessoas que têm o conhecimento, sabe? Pra trazer pra cá. E sabe por que isso me preocupa muito? Porque tem muita gente ruim com volume na internet, fazendo muito barulho. Porque tem dinheiro para investir em tráfego, tem dinheiro para investir em equipe, mas é vazio por dentro, não tem conteúdo nenhum. É esse povo que tem, de tempos em tempos, e eu tenho certeza que você conhece gente assim, que bomba no digital, no marketing digital, na internet, no Instagram, e com um ano desaparece, ninguém ouve falar mais. Cadê esse povo, gente? Desapareceu. Isso para mim também é muito revoltante, assim, sabe? Ver o tanto de mulher potente que existe e que não consegue ocupar o seu lugar, né? Colocar a sua voz no mundo porque ela se perde. N questões, assim. E eu sei que assim, eu não menosprezo a dor, eu não menosprezo o trauma, né? Eu entendo tudo isso. E eu sei que não é só sobre a dor e sobre o trauma que ela tem. Também é sobre a estrutura patriarcal na qual a gente vive há séculos e que colocou essa mulher, né, todas nós mulheres, na verdade, nesse patamar em que a nossa voz ela não merece ser ouvida, que a gente não tem o que agregar, que para nós cabe aquilo que é o interno, né, cabe o que é doméstico, mas não, a gente tem muita potência, a gente tem muito para entregar, para transformar, né, e quando a gente, então isso me move, e quando a mulher, essa empreendedora, ela se dá conta disso, claro que não é só isso, mas também contribui. Virar essa chave faz com que você saia do seu próprio ponto de dor e você vá para aquilo que você falou, que é o ser útil. E que, para mim, é fazer a justiça social. Então, assim, quando eu comecei, eu odiava a câmera. Gente, meus primeiros stories. 2018. Ai, meu Deus. Depois eu consegui recuperar eles. Eu tenho gravado, guardadinho até hoje. Para quando as pessoas me vêm aqui, assim, eu falo, gente, eu já fui ruim. E eu já fui muito bom em ser ruim.
Eu fui excelente em ser ruim. Fui muito entendeu? boa em ser ruim. E agora eu sou, sei lá, excelente em ser boa, em comunicar bem. Mas É assim, isso. eu fui me desenvolvendo. E o que me fez gravar meus primeiros stories? Algo que estava rodando ali, né, um burburinho sobre um caso de violência doméstica. E quando eu vi aquilo, em que a vítima, ela estava novamente sendo vítima, porque ela passou por aquilo porque ela quis, ela que provocou, aquilo me revoltou tanto que eu saí da minha dor, da vergonha de não querer ver a minha cara, num stories que fica 24 horas, né? E eu fui lá, abri a minha câmera pela primeira vez, eu gravei, eu me posicionei. E eu achei que ia ficar horrível, que todo mundo ia me criticar. Gerou comentários positivos, pessoas que pedindo para que aquilo fosse pro IGTV. Na época era IGTV, gente. Dessa época. Salvo no IGTV. Eu não salvei. Porque, para mim, eu ainda não tinha coragem de deixar permanente. O que eu precisava era passar pelo primeiro estágio, de deixar aquilo no ar 24 horas. Porque eu também queria deletar os stories. Mas eu deixei 24 horas e depois eu falei, ok, deixa eu olhar aqui para dentro de mim, agora como é que eu faço isso com o mínimo de conforto? E eu fui trabalhar em mim, a minha autoestima, a minha autoimagem, a minha comunicação. Fui estudar sobre comunicação, eu já fiz fono para melhorar, né? E teve coisa que foi na porrada. Me chamaram uma vez para vem fazer um programa na rádio. E aí, a experiência, né? Tipo, o dia a dia, você também colocar ali a tua mão na massa, vai desenvolvendo o restante da habilidade que você precisa. Sim. Mas, assim, eu fui a pessoa que, no primeiro trabalho que apresentou na faculdade, teve dor de barriga. Até dizer chega. E eu lia, assim, o papel, o meu artigo, assim, eu não conseguia. Quem estava na primeira fila não ouvia. E, assim, a gente vai. Quando a gente consegue encontrar dentro da gente uma força maior do que a nossa própria dor, a gente passa a entregar, a gente passa a ser útil, a gente passa a transformar, fazer a nossa justiça social para quem, né, isso seja importante. E a gente faz o nosso dinheiro também. É porque, isso. Né, É também isso. é importante. Você falou uma coisa no início que era assim, eu achava que a minha empresa tinha que estar muito mais alta, né? E às vezes você só precisa estar um degrau acima para você ensinar quem está no degrau de baixo, né? E que bom que tem ferramenta para a gente trabalhar isso, que tem profissionais como você comprometidos para ajudar a gente nisso, porque de fato tem muita mulher que é protagonista do seu negócio, da sua história, né, da sua marca. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres que empreendem, porque o empreendedorismo feminino, ele muda a sociedade, ele muda a comunidade, né? A mulher investe na educação dos filhos, numa casa melhor, num lar mais seguro, a mão dela distribui aquilo, né, na sociedade. Então, eu gosto por causa disso, acho fantástico. Na agência, a gente atende clientes, homens ou mulheres e tal, mas no projeto Damas, ele é focado em mulheres, assim, então... Eu acho uma delícia. Bom, para a gente partir para o encerramento, eu queria o seguinte, a gente falou muito do que você vende, né? Eu gosto muito dessa frase, o mineiro fala muito isso. A gente senta para conversar e fala, tá, mas você vende o quê? Né? E você vende uma transformação para as pessoas. Tanto no projeto Lapidarte, quanto no seu atendimento como coach. E aí eu queria que você deixasse para o pessoal que está assistindo a gente, você já falou como te encontrar. Se você assistiu a gente até aqui e perdeu, tá escrito na descrição do vídeo. Tem os arrobas, tem os sites, tem todo o acesso da Patrícia. Já inscreve no canal, né, criatura? Você tá assistindo a gente aqui, a gente fala muito, então inscreve no canal, deixa seu curtir, compartilha com as pessoas que você gosta. E, por favor, deixe uma mensagem final para essa empreendedora, para, né, alguma coisa que você queira e falar para as mulheres que empreendem. Bom, vamos lá. Mulher, a mensagem final que eu quero deixar para você é: acredite em você, nos seus sonhos, na sua capacidade, e encontre dentro de você a força necessária para você levantar todos os dias, fazer aquilo que precisa ser feito com graça, com alegria. Torne todo esse processo divertido, porque sem diversão não vale a pena, sem leveza não vale a pena. E você constrói esse caminho de diversão e de leveza quando você está alinhada com o teu propósito, quando você está alinhada com os seus valores pessoais. E se você precisar de qualquer apoio nessa sua jornada, você saiba que pode contar comigo, seja aí no processo de coaching, para que você vença os seus próprios padrões de autossabotagem, seja se sentindo
bonita e valorizada com as peças do Lapidarte. Ai, que maravilhosa! Arrasou, muito obrigada. Olha, muito obrigada pela generosidade de vir aqui, dividir seu tempo com a gente. A gente sabe que você acabou de voltar de uma viagem, foi da medalha que você mostrou, né? Foi lá ganhar uma medalha, competir, como chama? Kettlebell. Isso, Na competição de Kettlebell. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida. E aí, a gente marca outras vezes, porque a gente ainda tem muito assunto. Sim, bora falar de autossabotagem. A gente vai falar de autossabotagem. E a gente vai desenhar esse projeto. Então, se você é daqui do Rio, tem acesso aqui à região do Porto Maravilha, né? Faz um contato com a gente nas redes sociais para você participar do nosso workshop. A gente vai marcar uma data e vai fechar esse evento. Bora. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, gente. Até o próximo podcast.